Oi gente, bem-vindos a mais um videoaula aqui no Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece. Na videoaula de hoje eu trouxe uma novidade. Vou ensinar para vocês como fazer uma bolsa saco com um fundo estilo caixa de leite. É uma técnica nova que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu ainda não tinha ensinado, esse fundo pode ser aplicado também em outras peças. Essa peça que a gente vai fazer, ela tem 22 centímetros de altura por 21 centímetros de largura. Então espero que vocês gostem bastante dessa videoaula. Não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrita. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que tenham interesse de fazer crochê, porque dessa forma você está contribuindo aqui com o meu canal. Conforme vocês podem ver, a peça de hoje ela é bem versátil, você pode usar ela de duas formas. Então bora lá para a nossa videoaula de hoje. E para fazer a peça de hoje eu vou usar o fio barbante, que ele corresponde ao barbante número 4 no Brasil. Ele é um fio cotton, ele tem 2 milímetros e esse tubo tem 250 gramas. Infelizmente na embalagem não fala quantos metros tem, mas conforme vocês podem ver é um tubo mais cheinho. Então eu vou usar praticamente quase todo o tubo, vai sobrar apenas essa quantidade da peça de hoje, é o que eu estou mostrando para vocês. Então é isso. Eu vou usar também a agulha 4,5, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Então, para começar essa peça, a gente vai fazer 35 correntes. Cruza o fio na agulha, faz esse nozinho inicial e a partir dele você vai contar 35 correntes. Pronto, ó, terminada. Agora eu vou tirar as medidas, caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio. Então, essa corrente inicial vai ficar com 22 centímetros. E agora a gente vai dar continuidade, ó, pula a primeira correntinha, vai na segunda e a gente vai fazer pontos baixos. E a gente vai fazer pontos baixos até o final dessa corrente. E chegando no último ponto da corrente, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro desse último ponto, porque essa base ela é oval. Então faz 3 pontos baixos nesse último ponto, depois a gente faz o contorno e continua fazendo pontos baixos também até o final na outra lateral da corrente. E pronto, depois de contornar toda a peça, nesse último ponto, para a gente poder fechar a carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos também. E agora a gente vai fazer o fechamento, ó. Então passa a agulha nesse primeiro ponto inicial e vai fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, faz uma corrente. E agora, a partir de agora, a gente só vai trabalhar passando a agulha, ó, no meio do ponto, pegando uma das perninhas de cada um dos pontos de base, ó, igual eu tô mostrando para vocês. Então, vai nesse primeiro ponto e faz um ponto baixo, trabalhando apenas em uma das alcinhas do ponto de base. E aí, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até completar toda essa primeira carreira. E pronto, ó, chegamos no final da primeira carreira. Como vocês podem ver, essa parte aí que eu tô mostrando pra vocês é o fechamento da carreira anterior. Então, cuidado para não fazer nenhum ponto dentro dela, porque a gente pula essa parte, ó, e já vai onde eu coloquei o marcador. Então, passa a agulha onde eu coloquei o marcador e a gente fecha com ponto baixíssimo. Todas as carreiras vão ser fechadas com ponto baixíssimo. Faz a corrente. E já começa fazendo um ponto baixo novamente, ó, bem juntinho onde a gente fez a correntinha. Então, faz o ponto baixo. E aí, eu vou colocar agora o marcador nessa parte de baixo, só pra gente não se confundir. Nessa parte de baixo, a gente não vai trabalhar nela, ó. Quando chegar a parte do marcador, a gente já vai pular
para o ponto seguinte para poder fazer o fechamento. Então aí continua fazendo pontos baixos, essa é a segunda carreira, e a gente só vai trabalhar pegando uma das perninhas do ponto de base. Finalizando essa segunda carreira, ó, esse é o último ponto, bem do lado onde eu coloquei o marcador, conforme vocês podem ver. Então faz esse ponto baixo. E agora nessa parte onde está o marcador a gente não vai trabalhar. Eu já vou pular lá para o ponto inicial para fazer o fechamento com ponto baixíssimo, ó. Por isso que eu coloquei esse marcador aí para facilitar para vocês que a gente não trabalha nessa parte onde está o marcador. Aí faz a corrente. Já dentro desse primeiro ponto, já faz o ponto baixo. E aí já sobe o marcador novamente para a parte de cima. E aí a gente dá continuidade, continua fazendo esse ponto baixo, trabalhando apenas em uma das perninhas de cada um dos pontos de base. Essa é a segunda carreira, a gente vai fazer um total de 30 carreiras para essa peça. Se você quiser fazer ela maior, é só dar continuidade. E aí eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente continuar. E pronto, ó, terminei as 30 carreiras. Agora eu vou tirar a medida. Vai ficar com 21 centímetros de largura e 21 centímetros também de altura, tá? Então esse é o tamanho caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto alto duplo. Essa parte vai ser onde a gente vai passar o fio para a gente poder fechar a bolsa, ó. Então para finalizar a carreira, faz o ponto baixíssimo, conforme a gente fazia antes, e sobe 3 correntinhas. Nessa carreira a gente vai trabalhar, ó, pegando a alcinha de fora, igual eu tô mostrando para vocês. Então a gente vai trabalhar toda essa carreira só pegando essas alcinhas de fora do ponto. Então a gente começa, pega 2 laçadas na agulha, porque esse é o ponto alto duplo. Então passa a agulha nesse primeiro ponto, ó, na alcinha de fora do ponto. E aí pega mais outra laçada e vai tirando de 2 em 2. E finaliza o primeiro ponto alto duplo. E aí você vai dando continuidade, ó, sempre pegando 2 laçadas na agulha. Vai no ponto seguinte também trabalhando apenas uma das perninhas do ponto de base, só que a perninha do lado de fora, ó, igual eu tô mostrando para vocês. E vai fazendo um ponto alto duplo em cada um desses pontos de base, até completar toda essa carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar, ó, nessa alcinha do ponto de base também, que tá ficando pela parte de dentro. Então, termina toda essa carreira, pegando apenas essa alcinha de fora. Na próxima, a gente vai trabalhar na alcinha da parte de dentro da peça. Chegamos no último ponto, ó. Faz o ponto alto duplo. E aí a gente não vai finalizar essa carreira, a gente já vai partir para a parte de dentro, ó, igual eu tô mostrando. A gente também vai trabalhar fazendo ponto alto duplo, pegando a segunda alcinha do ponto de base que a gente deixou lá, ó. Então a gente vai trabalhar por essa parte de dentro agora. Então daí é só pular para o ponto seguinte e dar continuidade, fazendo ponto alto duplo até o final da carreira.
E aí, conforme vocês podem ver, a peça vai ficando assim, ó. A gente fica com essas duas camadas de pontos altos duplos, ó. E aí a gente vai fazer o fechamento agora. Essa parte vai ser onde a gente vai passar o cordãozinho para fazer o puxamento do saquinho da peça. Então, ó, quando chegou no final da carreira, passa a agulha novamente, pegando uma das perninhas do ponto da frente, ó, da primeira carreira. E da carreira de trás, passa a agulha pegando o ponto normalmente, ó. Igual eu tô mostrando pra vocês, ó. E aí a gente faz essa carreira de pontos baixos, que é para poder fechar essa peça. Então, dá continuidade até o final da carreira. E chegando no último ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para poder fechar a carreira, ó. Faz esse ponto baixíssimo, faz uma corrente e agora a gente vai voltar a repetir o mesmo processo do corpo da peça. Vai passando a agulha pelo meio do ponto de base e vai fazendo pontos baixos, igual a gente fez anteriormente. Essa é a segunda carreira. Depois dessa, a gente vai fazer mais duas, que vai totalizar 4 carreiras de pontos baixos para a gente finalizar essa peça. E pronto, eu terminei essas últimas 4 carreiras finais. Agora a gente vai fazer o acabamento. Vou fazer um detalhe para deixar essa peça mais bonitinha, mas não é obrigatório, você pode encerrar aí mesmo. Então, ó, a gente vai no primeiro ponto, faz um ponto baixo, faz outro ponto baixíssimo dentro desse mesmo ponto. Agora uma corrente, vai pular um ponto de base, vai no próximo, vai repetir o mesmo processo. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo e uma corrente. Pula um ponto de base, vai no próximo e repete o padrão. Então, a gente vai fazer isso até completar toda essa volta da peça. E esse vai ser o resultado, ó, vai ficar assim com esse detalhe. E agora corta o fio para a gente poder fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, a gente vai simular mais uma correntinha final, ó. Então, vai passando o fio por dentro desses pontos, depois a gente esconde ele por dentro da peça, por dentro dos pontos e corta a pontinha. E a nossa bolsa já está quase pronta, agora eu vou tirar a medida com essas últimas carreiras que a gente fez. Ela vai ficar com a altura de 25 centímetros. Agora a gente vai fazer o fundo dessa bolsa, tipo caixa de leite. Eu vou mostrar para vocês essa técnica. É bem bacana, ela é usada no corte e costura para deixar o fundo tipo uma caixinha mesmo. Então a gente pega a agulha de tapeceiro, já passa o fio na agulha também, ó. Vira a peça para o lado do avesso, tá? A gente trabalha pelo lado do avesso. Então, dobra ela, igual eu tô mostrando pra vocês, ó. A gente vai fazer uma costura reta nessa parte. Vai ser 5 centímetros de largura e 3 centímetros de altura, ó. Nessa parte aí, a gente vai passar a costura reta. Então, vai fazendo a costura igual eu tô mostrando. Deixa uma quantidade de fio ali no início, pra depois a gente fazer o acabamento. Ó, já dei 2 nozinhos aí no início, que é pra deixar esse fio mais firme, pra depois poder fazer o acabamento final. E vai fazendo pontos retos até o finalzinho ali, onde a gente fez a marcação.
E pronto, ó, chegamos no final da costura, vai ficar assim. Então, ó, do outro lado também, é bem simples essa costura. E o resultado, ó, vai ficar tipo uma caixinha mesmo, quando você virar para o lado direito, ó. Então, agora eu vou fazer outra costura pra gente poder, ó, juntar essa parte no fundo também, para ela não ficar assim soltinha dentro da peça. Então, eu já uso o restante do fio, eu vou fazer uma costurinha, uma costura bem básica também, ó, igual eu tô mostrando pra vocês. Terminada essa costura, vai fazendo o arremate escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois é só cortar as pontinhas. E pronto, ó, terminado o primeiro lado, você vai repetir o mesmo padrão para fazer a costura do outro lado. É 5 centímetros de largura, 3 centímetros de altura, e aí começa a fazer a costurinha. Depois esse vai ser o resultado, ainda tá pelo avesso, a gente vai virar agora para o lado direito. E conforme vocês podem ver, ó, vai ficar um fundo tipo uma caixinha, é só aí você ir desamassando, e esse vai ser o resultado, ó. Então, agora eu vou fazer o cordão, que a gente vai fechar essa bolsa. Então, separa uma quantidade de fio de 230 centímetros, igual eu tô mostrando pra vocês. E aí, a gente começa a fazer o nozinho inicial. Deixa separado aí essa quantidade, a gente vai usar ela. Eu já mostrei essa técnica aqui antes, pode ser usado também para fazer alça, ó. Então, passa esse fio que a gente separou por cima da agulha. E aí puxa uma laçada por dentro dele com o fio do novelo. Faz o mesmo padrão, passa o fio que a gente separou por cima da agulha e puxa uma laçada por dentro dele, pegando o fio que está lá no novelo. E aí você vai repetindo esse processo até finalizar os 230 centímetros de fio que a gente separou. E pronto, ó, finalizei o cordão. Então, corta o fio que está no novelo, passa o fio por dentro dessa última laçada, ó. Depois é só fazer 2 nozinhos e vai escondendo o fio por dentro da peça e depois corta a ponta. E o primeiro cordão está pronto, a gente vai repetir esse mesmo processo, porque a gente vai precisar de 2 cordões. Conforme vocês podem ver, um é para cada um dos lados da peça, ó. Ele vai ficar com um tamanho total de 89 centímetros, tá? Esse cordão. Então, conforme vocês podem ver, cada cordão a gente vai passar para um dos lados da peça, ó. Então, vou usar agulha de tapeceiro e a gente vai passar esse cordão justamente nesse meio, ó, onde a gente fez o ponto alto duplo.
E pronto, ó, gente. Aí na ponta você pode dar 2 nozinhos se quiser ou colocar algum acessório. Está pronto o nosso saquinho. Quando a gente puxa, ó, ele fecha. Então não precisa de colocar nenhum fechador pela parte de dentro, só se você quiser. Então agora eu vou fazer a alça. Essa alça foi a mesma que eu ensinei na aula passada. Então eu vou fazer ela aqui mais rapidinho. Mas aí a gente começa fazendo 3 correntinhas. Vai na corrente inicial, faz um ponto baixo. Depois faz um ponto alto também dentro do mesmo ponto. E aí faz uma corrente, vira a peça. Pula esse primeiro ponto, vai no segundo, faz um ponto baixo, um ponto alto, corrente, vira a peça e assim sucessivamente. Eu vou deixar o link da aula onde eu mostrei bem detalhadamente como faz essa alça. Essa aqui eu tô fazendo bem rápido porque eu já ensinei na aula passada justamente por isso. Essa alça ela vai ser uma alça menor, então eu vou fazer 32 centímetros, seguindo o mesmo padrão da aula passada. Chegando no final dessa alça, a gente deixa uma quantidade de fio, passa esse fio por dentro dessa última laçada, ó, dá 2 nozinhos. E aí a gente vai usar esse fio para poder costurar ela na peça. A gente vai fazer 2 alças, as duas têm 32 centímetros, e aí a gente vai usar a agulha de tapeceiro para fazer essa costura. Então, vai fazendo essa costura, é uma costurinha simples também, deixa a pontinha lá no início, que é para depois fazer o acabamento, ó. E vai seguindo esse padrão que eu tô mostrando para vocês para fazer a costura. Na parte de dentro também dessa alça faz outra costura só para reforçar, igual eu tô mostrando para vocês. E aí você vai repetir o mesmo padrão para costurar as 2 alças na peça. E pronto, esse vai ser o resultado final da nossa bolsa, com esse fundo tipo caixa. Dá para colocar o nosso chaveirinho de flor também como acessório, para deixar ela mais bonitinha. Já tem aula desse chaveiro aqui, vou deixar todos esses links aqui embaixo do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Eu gostei bastante do resultado desse fundo. Dá para fazer com qualquer outro tipo de bolsa, tá? Esse fundo aí de caixa, ele é bem simples. E para alça maior, eu vou usar 2 argolas mosquetões. E aí a alça eu já ensinei aqui também na aula passada, conforme eu falei anteriormente. Vou deixar o link também. Pode usar tanto com a alça menor ou pode colocar, ó, a alça a menor para a parte de dentro. E ela vai ficar tipo uma bolsa saia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like também. Compartilha esse vídeo, que é essa forma de você contribuir aqui com o meu canal. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!